um Deus Recording vivo. in 僕たちは progress. 聖書の話を読むときに、聖書の話の中ではたくさんの奇跡が表されます。 Então, quando eu leio as histórias da Bíblia, tem muitas histórias dentro da Bíblia que falam sobre os milagres. ですごく何かその特別な人に対して神様はそういう働きをしてくれるように感じることがあります。 Então, parece muitas das vezes que o Senhor faz para alguém muito especial. でもどれほどの方が知ってるでしょうか。 Mas quantas pessoas aqui sabem 聖書の中にこういう言葉があるんですけれど、 que dentro da Bíblia tem uma palavra que diz assim? その聖書の言葉に書いてあること、それはバプテスマのヨハネ Então, o que está escrito na Bíblia é sobre o... よりも現代に生きるクリスチャンの方が彼よりも勝ると。 que os cristãos que vivem hoje em dia são mais elevados que o João Batista. そういう言葉があるんですね。 Isso está escrito dentro da Bíblia. どういうこと、僕が何を言ったかというと、 Então, o que eu quero dizer com isso? それは僕たちが何か特別かってそういうわけではないんです。 Então, isso não quer dizer que nós somos alguém especial. 僕たちは誰一人何も特に、神様の前で何か誇れるようなものを持ってないんです。 Nós, diante do Senhor, nós não temos nada que nós possamos se orgulhar. その旧約聖書の中で見るイスラエルの民のように僕たちも本当にもう救いようがない人たちなんです。 Então, nós podemos ver, tanto no Antigo Testamento como o povo de Israel, nós éramos um povo que não tinha salvação. 弱い存在なんです。 Nós éramos aqueles fracos. でもイエス・キリストが僕たちの代わりに身代わりとなって十字架にかかってくれた時に、 Mas Jesus Cristo, ele foi no nosso lugar e morreu naquela cruz. そして僕たちが心を開いてこのイエスを救い主として人生に受け入れる時に、 Então, quando eu abri meu coração e recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, 僕たちは新しい被造物になりますね。 nós fomos criados novas pessoas. で僕たちは新しい被造物として Então, quando nós nos tornamos nova 聖霊 criatura, が神様が内側に宿っているものなんです。 então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. その時にもはや僕たちは昔の古い自分の弱さによってもう自分自身が定められないんですね。 Então, nós não somos mais definidos por aquilo que nós éramos antigamente. それゆえにその旧約聖書を読む時に例えばモーセを通して神様は海を割った。 Então, através de Moisés, Deus abriu o mar. エジプトの奴隷だったイスラエルの民をみんな引き出した。 Então, o Senhor, ele tirou o povo de Israel que estava lá em Egito como たくさんの奇跡を起こし escravos. た。 Então, muitos milagres o Senhor fez. そういう話を見るときにこれはその偉人の話だというふうに考えるんですけど、多くの Então, 人 muitas das vezes nós pensamos que isso só acontecia com os gentios. どれほどの方が気づいているでしょうか。 Quantas pessoas perceberam? 神様はあなたの人生を通してより大きなことを成し遂げたいというふうに Então, 思 o ってい Senhor る。 está fazendo coisas maiores através da sua vida. あなたの隣の人だけではありません。 Isso não é só a pessoa que está ao seu あなた lado. がいつも YouTube でメッセージを聞いている牧師だけではありません。 Não é só sobre aquele pastor que você assiste no YouTube. あなたの人生を使いたいと思っていま O す。 Senhor quer usar a sua vida. でも一体自分に何があるのか、 Mas o que há de especial em 一 mim? 体自分に何ができるのか。 O que eu consigo fazer? 自分の力だったら何もできないでしょ Na sua força, realmente você não consegue fazer nada. う。間違いありません。 Isso é com もし certeza. 自分の力で何かできると思ってるなとしたら、 Se você está achando que você consegue fazer algo com a sua força, それは神様の助けはいらず、自分の力で神様に何か証明できるっていうふうに考えてるんです。 então se você acha que sem a força do Senhor você consegue provar algo esforçando para Deus, でも僕たちが信頼するこの神様というのは、 mas aqui, o Deus que nós confiamos, それを求めている神様ではありません。 isso não, それを求めていません。 e o Senhor não está desejando isso. 僕たちがあなたが何かできるか、 Se você consegue algo, あなたが何を知っているか、 se você conhece algo, 彼にとってはどうでもいいんです。 isso ele não está ligando para isso. 時々クリスチャンの中で Mesmo que dentro dos cristãos, 教会にいる時に quando estão dentro da igreja, 何か自分が他の人よりも長けている時に、 então quando você acha que você é maior do que alguém, 例えばPor 自分はギターができる、 por exemplo, eu sei tocar 毎週そ guitarra, のワーシップをリードしている、 então toda semana eu tô lá liderando 誰も他の louvor. 人はドラムができないけど自分はドラムができる。 Tipo, ninguém sabe tocar bateria, mas eu sei tocar 自分 bateria. はこの教会の誰よりも一番献金をしている。 Nossa, eu sou a pessoa que mais tem experiência aqui dentro dessa igreja. いや自分は誰よりも伝道している。 Ah, mas eu sou a pessoa que mais evangelista aqui dentro dessa い igreja. やいや自分はこの教会の誰よりも一番聖書を読んでいる。 Não, eu sou a pessoa aqui dentro da igreja que mais lê a Bíblia. 人々は自分が何が一番できるか、自分のギフトによって自分の価値を見つけようとします。 As pessoas tentam procurar tentam procurar o seu valor através daquilo que você sabe fazer. でも皆さん知りませんでしたか。 Mas vocês não sabiam? あなたが持っているそのギフトは Esse presente que você tem, 神様があなたに与えたものです。 isso foi um presente que o Senhor te deu.
でも僕たちは人間として Mas nós, como seres humanos, プライドというものがあります。 nós temos algo que se chama この orgulho. プライドは嘘をつきます。 O orgulho, ele mente pra gente. このプライドは僕たちの人生の中で嘘をつきます。 Então, o orgulho, ele mente pra gente. 何か僕たちはすごい長けた賜物を持っている時に Então, a gente começa a pensar, nossa, eu tenho um dom muito bom. 悪魔がささやくんです。 Então, o Satanás, ele fala, 自分に誇りなさい。 se orgulhe de você mesmo. 他の人、ほら、あの人はできないし、この人もできない。 Olha aquela pessoa, e aquela pessoa não sabe それ fazer できてる isso. 自分を誇りなさいと。 Então, tenha orgulho de você que sabe fazer. 他の人を見下しなさいと。 Então, olhe de cima pra baixo para essas 比較しなさいと。 pessoas. Comece a se comparar. で、あなたは誰のこの部屋の中で価値がある。あなたにはギフトがあるから。 Então, você é aquele que mais tem valor aqui dentro dessa sala porque você tem esse dom. これは悪魔の声です。 Isso é a palavra de Satanás. 僕たちは神様自身よりも神様が与えるもの、祝福、ギフト、そういうものを求めるときにこれは偶像になります。 Então, quando nós começamos começamos a procurar mais pelos dons ou os presentes que vêm do Senhor, isso é idolatria. 僕が話していることは何も難しいことではありません。 Então, o que eu tô falando aqui não é nada difícil. どれほどの方結婚されてますか？ Quantas pessoas aqui são casadas? 半分くらいの方が結婚されています。 Mais ou menos metade são casadas. 結婚されている方は考えやすいと思います。結婚されてない方は想像してみてください。 Então, pessoas que são casadas talvez seja mais fácil de pensar. Pessoas que não são casadas tentem 自分 imaginar. の、自分の本当に愛する配偶者、 Então, uma pessoa que você ama muito, seu parceiro. その配偶者一番最初に一番、この人はお金が持ってるからお金を持ってるから結婚したっていう人いないと思うんです。 Então, eu acredito que não tenha ninguém que pensar, porque essa pessoa tem muito dinheiro, então eu vou casar com ele. この人は何かすごい自分の困っているところを助けてくれるから結婚しようかなっていうふうに考えてなかったと思います。 Talvez vocês não estavam pensando, porque essa pessoa vai me ajudar quando eu estiver na dificuldade, então eu vou casar com essa pessoa. 何か自分に物理的な利益があるから結婚したわけではないと思います。 Então, eu acredito que você não casou só porque a pessoa ia te dar algum benefício. そこには愛があったから、 Mas isso era porque tinha amor. 愛の関係があって、 Porque tinha uma relação そ de こには amor. 信頼があって、 E aí tinha confiança. お互いを選んだ挙句 E por isso escolheu um ao outro. 結婚というふうな契約に入ったわけです。 Por isso vocês foram lá e fizeram um trato de casar. 僕たちも神様との関係というのは同じです。 Quando nós temos o nosso relacionamento com Deus é a mesma もし coisa. 皆さんの配偶者が Quando o seu parceiro もしくは皆さんが理想としている配偶者将来出会いました。 ou uma pessoa que você está desejando que lá no futuro você encontre seu parceiro. 初めて会ってすごい印象がいい。 Então você encontra e você pensa, nossa, que pessoa tem uma impressão muito boa. でも本当に自分のそう気遣いもしてくれるし、 Então essa pessoa ela cuida muito de mim. すごいもう自分がもう助けを求める前にも助けてくれる。 Então essa pessoa sempre me ajuda antes de eu pedir ajuda. 話をすごく深く聞いてくれる。 Essa pessoa ouve muito o que eu tô falando. 励ましてくれる。 Essa pessoa me ajuda, me encoraja Mintaしてくれる。 muito. Então me ajuda muito. もうこんな完璧な人がいるのか。 Então tem uma pessoa tão perfeita assim. で、この人も自分のことが好き。 Essa pessoa gosta de 自 mim 分 também. もこの人が好き。 E eu também gosto dessa pessoa. で、恋愛に入って、 Então você entra num 結 relacionamento 局そのまま結婚しました。 e aí você casa com a pessoa. で結婚3ヶ月目。 E aí no terceiro mês de 実 casado. はこの人は自分のお金目的だった。 Então você começa a pensar, meu Deus, essa pessoa era 自分の rica 銀行口座、 no banco. それが目的だった。 Isso era na verdade o que a pessoa estava desejando. この人はただ単純に自分の名誉が欲しい。 Então essa pessoa ela só quer o seu 社会的なステータスだったりとか、 essa pessoa só quer o seu status. それ結婚することによって私から何か得られるもの、それを得るために私と結婚したんだと。 Essa pessoa casou comigo só por algo que eu poderia oferecer. あなたが求めているのは私自身じゃなくて私が与えるものだったのね。 Então o que essa pessoa estava desejando não era sobre mim, mas sobre o que eu poderia oferecer. 皆さんどういうふうに感じますか？ Como que você se sentiria? 誰一人いい気分はしないと思います。 Eu acredito que ninguém se sentiria bem. 誰でも人間共通してこれは裏切られたというふうに感じ Eu ます。 acredito que qualquer pessoa se sentiria traída. これは利用されたと感じます。 Você vai pensar que essa pessoa te usou. 人間ですらそういうふうに感じるんだとしたら、 Se até o ser humano pensar dessa 皆さ forma, ん愛の神様はどうでしょうか？ então imagina um Deus de amor. 僕たち教会に来るときに Quando nós viemos à igreja, 神様を求めて教会に行きます。 nós viemos à igreja para buscar o Senhor. でも僕たちクリスチャンとして Mas nós como cristãos, 聖書の中で神様がそのクリスチャンに対していつも忠告していることがあります。忠 dentro da 告 Bíblia, o Senhor tem algo que Ele sempre faz pelos cristãos. 注意しないといけないというふうに聖書に言っていることがある。 Tem algo que o Senhor fala como alerta para os それは cristãos. 僕たちクリスチャンとして Então, nós como cristãos, 自分の心を探り続けるというこ nós と。 precisamos sempre sondar o nosso coração. 悪魔はチャンスを狙ってるんです。 Então, Satanás ele está procurando uma chance. 悪魔は常に
機会を狙ってるんです。 Satanás ele sempre está procurando por uma 僕たちを oportunidade. 神様との関係から引き離したい Porque 機 ele 会。 sempre quer tirar o nosso relacionamento de longe 神 de 様に Deus. 対するその純粋なその信仰というのを引き離す。 Então ele quer tentar tirar aquela fé tão simples. 生きる神様とのこの関係を宗教に Então 変えて ele い quer く。 colocar, ele quer impor a religião. 神様に信頼して、そして神様と一緒に歩んでいくというそういう風な生き方をねじ曲げて、自己利益に神様を使わせようとする。 Então ele quer usar para que você possa só pegar os benefícios de Deus e você possa ter esse relacionamento com ele. これは全て不純な信仰です。 Então todas elas não são fé verdadeiras. 僕が話しているのは何が正しいか何が間違っているかって話ではありません。 Então aqui eu não estou falando sobre aquilo que é certo ou o que é errado. 時々その正しいこと間違っていることっていうふうに考えるときに、 Mas muitas das vezes quando nós pensamos o que é certo ou まあ、例え errado, ばこういうふうに毎週日曜日に来ているメッセージを聞くときに、 todas as semanas nós viemos à igreja, nós recebemos essa いつも mensagem. その聖書の言葉が出てくるたびに、 Então para que nós possamos ler a これを持って palavra. 自分を測って、 Então você lê a palavra e você この examina 定 a 規 si を持って自分 mesmo を測って、 e você coloca ああ自分は物足りない、 você mede a você mesmo e você やっ fala ぱり自分は nossa, 足りない、 nossa, eu tenho あ自分は pouco. ここが足りない、 Não, eu falho ここ nisso. も足りない、 Está faltando. そこも足りないと、 Aquilo também está faltando. いつもその聖書の言葉を使って自分が足りないことを証明しようとする。 Então você sempre tenta demonstrar aquilo que falta dentro de você através da palavra. でもそれがゴールではありません。 Mas isso não é o goal. 神様が言ってるのは、あなたはこれをするように努力をしなさいって言ってるわけではありません。 O que Deus está falando não é para você se esforçar para fazer o que a もっ palavra と diz. 簡単になるように努力をしなさいと言ってません、神様 Ele não は。 está falando para você se esforçar muito para fazer 隣 isso. 人を愛するように努力をしなさいと神様は言っていません。 Ele não está falando para você se esforçar para amar. もっと優しくなるように努力をしなさいと神様は言っていません。 Ele não está falando para você se esforçar para se tornar alguém mais bonzinho. そもそもあなたの努力に期待していません。 Ele não está esperando do seu esforço. あなたの努力には力がありません。 O seu esforço não tem força 僕たち nenhuma. 人間の努力には力がありません。 Na nossa força como humanos não há força nenhuma. 僕たちを変えることができるのは誰でしょうか。 Mas quem pode nos mudar? この僕たちの本当にもう負の循環から救い出してくれるのは誰でしょうか。 Aquele que pode nos salvar desse mal. 心の中では正しいことをやりたい。 Dentro do nosso coração nós queremos fazer algo que é certo. 聖書を読んで神様のために良いことをしたい。 Nós queremos ler a palavra e queremos fazer aquilo que é correto. 聖書でその愚痴を言うなと、その舌を制御しなさいと。 Mas a palavra diz para nós não murmurarmos. 自分の舌を制御したい。 Então eu quero parar de falar. でも明日また失敗してしまう。 Mas amanhã eu erro de novo. また人を呪う。 Mais uma vez eu Mata declaro kageguchiを言う。 maldição sobre a pessoa. 悪口を言う E。eu falo mal da pessoa. リベンジをする。 E eu vou lá e faço a revolta na pessoa. 誰一人自分のことをコントロールできる人がいない。 Não há ninguém que possa controlar a si mesmo. 表面的には一生懸命、もしかしたら優しくなることができるかもしれない。 Aparentemente, talvez você possa se tornar alguém で bonzinho. も神様見てるのはあなたの行いではなくて、 Mas o que Deus está vendo não é seus atos. その心の中で不満を言ってる声、 Mas aquilo que está no seu coração, você falando mal dentro do 心 seu の中で人 coração. を見下してる声、 Você olhando a pessoa para baixo 心 dentro の do 中 seu で coração. 人を呪ってる声、 Você declarando maldição sobre a vida da pessoa dentro do seu その coração. 本音を神様は聞いています。 O Senhor está vendo esse seu coração. で神様が見てるのはその声です。 Então o que o Senhor está vendo é essa voz. 内側から変えられる必要があります。 Nós precisamos ser mudados de dentro para fora. でもどうやったら自分のことを変えることができるのでしょうか。 Mas como eu posso fazer para mudar a si mesma? 誰一人できません。 Não há ninguém que possa fazer isso. 誰一人できません。 Não há nenhuma pessoa que possa fazer 皆 isso. さん、聖書を持ってますか。 Senhor, vocês estão com a Bíblia? ローマ書の3章行きましょ Quero que vocês leiam Romanos 3. う。ローマ書の3章行きましょ Vamos ler Romanos 3. う。10節からDo versículo 10. 終わりは18節まで Nós vamos ler até o 18. 読みたいと思います。 Vamos ler. 次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。 Como afirmamos as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. ちょっと切り分けて説明しますね。 Então eu vou separar em algumas partes e vou explicando para vocês. 義人とは何でしょうか。 Então, o que é ser justo? 簡単に言います。義人というのは Justos são 人間の目で正しい人ではなくて、 não é pessoas certas como humanos, 人のその矛盾した基準をはるかに超えても完璧な基準である神様の目からして正しいという então aqueles 基 que 準 são です。 perfeitos diante do Senhor. 自分の努力でそれ到達できますか。 Então você tem como ser justo com o seu esforço? 僕は無理です。 Eu não consigo. 神の前で正しくなるなんて Estar correto diante de Deus, 心の声も全て聞いてるし、 isso é ouvir dentro do meu coração. 頭の中の思考も全て見てるし、 O Senhor também sabe aquilo que passa pela minha cabeça. 自分の力では無理です。 Então, na minha força, eu não consigo.
義人はいない。一 Então 人 não もい há ない。 justo. Não há nenhum 地 justo. 上に義人は誰一人いないと。 Não há nenhum justo aqui na terra. 悟る者はいない。神を求める者はいない。11節。 Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. 理解する人もいないし、 Não há ninguém que possa compreender 神 Ele. を追い求める者もいないと。 E não há ninguém que busque a Deus também. みんな自分の人生で忙しいと。 As pessoas estão sempre ocupadas com as suas próprias vidas, 自分の家族、 com a sua família, 自分の仕事、 com o seu trabalho, 自分のプライオリティ、 com as suas prioridades, 自分の趣味。 com os seus hobbies. あげたらキリがありませんけど、 Então, se você começar a falar, não tem みんな自 limite. 分のことが忙しくすぎて、 Todos estão sempre ocupados consigo mesmo. 神を求める者なんていない。 E não há ninguém que busca a Deus. 12節。すべてのものが離れていき、誰も彼も無用なものだった。善を行う者はいない。誰一人いない。 Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém fez o bem, nenhum sequer. で、13節書いてある。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。 Sua conversa é repulsiva, com um odor de túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja de seus lábios. これはクリスチャンの可能性もあるわけですよ。 Então isso tem a 教 possibilidade de 会に ser 毎週行ってた cristãos として também. も、教会にもし毎週行ってたとしても、 Mesmo que você esteja indo para a igreja todas as semanas, 神を求めず、 sem buscar a Deus, ただチェックリストのために só para fazer aquele checklist. 教会に来るっていうその最低限ギリギリのそのライン、 Você só faz só aquilo que tem que ク fazer, リス só チャン vir か para a そうでは igreja. ないかのその最低のギリギリのラインのそのスレスレに立つっていうこと。 Você está lá na linha do limite, chegando no seu limite, de você é cristão ou não cristão. 神様に 100% インはしたくない。 E você não quer se comprometer 100% com Deus. でもこの神様を信じない人と信じる人のそのギリギリ中に入る。 Mas você que está dentro do limite de que você ainda é aquele que acredita em Deus. あんまり自分犠牲を払わなくていいし、 Ah, não preciso fazer aquilo que eu não quero. 好き勝手地上で生きて、 Eu posso viver do jeito que eu quero aqui で nessa 最終的に terra. 死んだら天国にも行けると。 Ah, mas se eu morrer, eu vou lá pro céu. そういうふうに考えている方がたくさんいるわけですね。 Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. でもそういう人たちっていうのは、 Mas essas pessoas, 神を求めない人たちっていうのは、 pessoas que não buscam a Deus, ね、その下で簡単に人を呪うし、 sua boca é cheia de maldição e amargura. 欺くし、 Elas apressam, elas falam palavras amarguradas. ね、呪いと苦みに満ちていると14節に書いてあります。 Então isso está escrito no versículo 14. そして15節、彼らの足は血を流すのに早く、 Apressam-se em cometer homicídio. 彼らの道には破壊と悲惨がある。 Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. 彼らは平和の道を知らない。 Não sabem onde encontrar paz. そして18節、 E no 18. 彼らの目の前には神に対する恐れがない。 Não tem o menor temor de Deus. 彼らの目の前には神に対する恐れがない。 Não tem o menor temor de Deus. 神の恐れっていう言葉を聞くときに、 Quando nós pensamos nessa palavra temer a Deus, それぞれ皆さんいろんなアイデアがあると思います。 eu acredito que cada um tem várias ideias. でも多くの場合、多くのそのパターン、神様の恐れというものを誤解するパターンの中で僕が見てきた中の話なんですけれど、 Então, isso são algumas das possibilidades que eu vim vendo até hoje sobre sobre pessoas que pensam sobre o temor de Deus. 神がすごい清い神であって、 Ah, porque Deus ele é um Deus ele é muito puro. 自分以外のすべての人を裁こうとしていると。 Então ele tá tentando julgar todas as pessoas. 自分のこの人も罪で汚れている。 Então essas pessoas também estão sujas de あの人も pecado. 罪で汚れている。 Ah, aquela pessoa tá suja 自 de 分は pecado. 神様に近い親しい存在。 Mas eu tô perto de Deus. そういうちょっと偽善的な生き方をする方はたくさんいます。 Então tem muitas pessoas que pensam dessa forma. その神を恐れるってどういうことでしょうか。 Então o que é temer a Deus? 神は確かに清い神なんですね。 Então realmente Deus ele é um Deus que ele é puro. 神を恐れるっていうのは、 Então nós temermos a Deus. まずその聖書を開きましょうか。 Então primeiro vamos abrir a Bíblia. ローマ書そのまま É em Romanos mesmo, 11章 no versículo 11, 36節 perdão, capítulo 11, versículo 36節 36. 11章36節ローマ書こういうふうに書いてあります。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。
この神に栄光が常しえにありますように。アーメン。 Em Romanos 11:36 está escrito assim: Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. すごく単純な聖書箇所なんですけれど、 Então, isso é um versículo da Bíblia muito simples. 皆さんこれゆっくり考えてみてください。 Mas eu quero que vocês pensem com calma. すべてのものが、 Se todas as coisas, この世の中のすべてのもの、 tudo que há nesse 自分 mundo の人生の中にあるすべてのもの、 e tudo que há dentro da sua vida, 神から発している。 então isso vem de Deus. すべて神から来ている。 Então tudo está vindo de Deus. そしてすべてのことが神によってなる。 E todas as coisas acontecem diante de Deus. 最終的に神に至る。 Então, e no final a gente chega em Deus. 英語だともっと分かりやすいんですけれど、ポルトガル語どうですか？分かりやすいですかね？ Então, 英語では no português, será que está mais fácil? Em inglês fica 英 assim. 語では簡単に言うと神様から来て、 Então, no inglês fica vem de Deus 神様によってすべて持続し、 e todas as coisas acontecem por Deus. すべて神様のために存在しているというふうに書 E いてありま todas as す。 coisas existem para Deus. さっき僕が話したそのギフトの話もそうです。 Então, o que eu falei agora há pouco sobre os presentes. あなたが持っているギフトは神様から与えられています。 O presente que você veio, o Moça, presente que ela você tem veio de Deus. あなたがもし商売をするギフトがあるんだとしたら、 Então, se você tem o dom de fazer そのギ negócios, フトは神様から与えられています。 então esse presente veio de もし Deus. 健康があるんだとしたら、 Se você tem saúde, その健康も神様によって与えられ、そし então て essa saúde também そ veio の de 神 Deus. 様によって持続させられています。 E todas as coisas acontecem por conta de Deus. 今日も朝起きて平和に生きられる理由は何でしょうか？ Então, por que você acordou hoje e está conseguindo ter uma vida em paz? それは神様から来ていて、 Porque isso veio de Deus. 神様によって持続させられているんで E す。 isso acontece por conta de Deus. 皆さん聖書の話でも何度も読んだことがあると思います。 Então, acredito que dentro da Bíblia vocês também já leram várias vezes. 神様が決めたその途端に Então, quando Deus ele decidiu, 国を滅ぼすことができるんです。 ele consegue derrubar um país inteiro. この国を滅ぼそうと言ったら神様滅ぼすことができるんです。 Se ele pensar em destruir essa nação, ele consegue. この国を祝福しようと思ったら神様を祝福することができるんです。 Se ele pensar em abençoar essa nação, ele também consegue abençoar. 僕たちはそういう神様の霊的な権威の下で生きている。 Então, nós estamos debaixo dessa cobertura espiritual de Deus. 誰一人その神様の霊的な権威の下から離れることはできない。 Então, não há ninguém que possa sair dessa autoridade que vem de Deus. 僕はクリスチャンになる前、僕は無神論者でした。 Então, antes de eu me tornar cristão, eu era um ateu. 何も信じてはなかったんですけれど、 Eu não acreditava em nada, 何か目に見えないそういった霊的な法則があるっていうふうに思ってました。 mas eu pensava que existia algo assim espiritual. 例えばその日本の中でその有名な本で引き寄せの法則とかあります。 Então, tinha a lei da atração. 何をやったらそういう幸福を引き寄せることができるのか、 Então, se eu fazer algo, o que será que eu posso receber de bênção? 祝福を引き寄せることができるのか。 Como que eu faço para receber mais 日本 bênção? 人はだから占いが好きですよね。 Então, os japoneses, eles gostam de uranai. 結局その目に見えない何かそういう裏の法則、目に見えない法則がこの空気の中で働いているというふうに感じているか Então, ら。 eles acreditam em coisas que algo que não acontece, que eles não conseguem ver com os olhos, mas eles acreditam que estão acontecendo alguma coisa. だから悪いことをやったら罰が当たるというふうに考えている人もいるわけです。 Então, 日 tem 本の pessoas 中で。 também que pensam, se eu fazer algo de errado, então vai vir algo de ruim para そういう mim. ふうに霊的にその法則、目に見えない法則があるというふうに考えているんです。 Então, muitas pessoas pensam dessa forma, como essa lei espiritual. この聖書はただの歴史の書物ではなくて、 Então, essa Bíblia, ela não é そ só の uma 目に história. 見えない霊的な法則をすべて神が作ったこの霊的な法則をすべて説明してくれている本です。 Então, aqui é uma palavra onde está escrito sobre todas essas leis espirituais que Deus ele estabeleceu. そしてそこに書いてあること、 Então, o que está escrito それは lá? すべてのものは神様から来るということ。 Todas as coisas, ele vem de Deus. すべての良いもの、その祝福、賜物っていうのは神様から与えられるものであ Então, るというこ tudo と que é de bom, tudo que é de bênção, ele vem de Deus. もちろんそういう病とか、 Então, doenças. 病とかそういう何かすごい破滅するような、破壊させるようなもの、そういうものは神様から来ません。 Então, aquilo que é doença ou coisas que vão para destruir, isso não vem de Deus. 聖書の中では神様の心っていうのは、 Então, dentro da Bíblia, nós lemos que o その人が coração de Deus, 罪人だったとしても、 mesmo que essa pessoa seja その pecador, 人が敵だったとしても、 mesmo que essa pessoa seja inimigo, 神様の心っていうのはその人が滅ぼされることではないというふうに書いてあ o ります。 coração de Deus não é que essa pessoa seja falida, その代わりに神様の心っていうのはその人が悔い改め命を受けることを願っていると。 mas o coração de Deus é que a pessoa se arrependa e se volte para Ele. もしそれが神様の心だとしたら、 Mas se isso é o coração de Deus, もちろんその神様のその人を潰すこと、破壊すること、
人生を壊すこと、それは神様の心ではありません。 Então, destruir pessoas ou matar pessoas, isso não vem de Deus. むしろそれは悪魔の働きであって、 Isso é o trabalhar do inimigo. 悪魔の働きっていうのは盗み殺し破壊すること。 Então, o trabalhar do inimigo é matar, roubar e destruir. でも神様は良いものを与えたいというのを願っているんです。 Então, Deus é aquele que nos dá aquilo que é bom. 皆さんの人生に対する祝福、良いもの、 Então, todas as bênçãos, coisas boas da sua vida, すべてのその源は神様であるんです。 todas as fontes é Deus. 僕たちこの人生の中で生きるときに、 Então, quando nós vivemos nesse mundo, 一番将来が安定する生き方、 então a forma de você ter um futuro estável, 一番この僕たちの人生の中で安全な場所、 o lugar mais seguro da nossa vida, 一番将来を安心させることができる。 o lugar que Ikikata. a forma mais protegida de você viver o seu futuro, それは神様の前で正しく立ち続けるということなんです。 isso é estar correto diante de Deus. 神様の前で正しく立つときに、 Quando você está correto diante de Deus, その神様がすべてのものを与えてくれると。 então Deus ele te dá todas as coisas de bom. その神様に信頼をし、 Quando nós confiamos nesse Deus 共に生きることができる。 e vivemos junto com Ele. この本というのはただの宗教的な本ではなくて、 Então isso não é só um livro religioso. この教会はもしかしたら毎週のように教会に来るけれども、神様と個人的な関係がないというふうに感じる方もいるかもしれません。 Pode ser que você venha para a igreja todas as semanas, você ainda não tenha um relacionamento pessoal com Deus. でもすべてのその神様の祝福っていうのは Mas todas as bênçãos de Deus, 教会から来るわけではありません。 isso não vem através da igreja. 牧師先生から来ません。 Isso não vem através do pastor. 誰かが祈ってくれることを通してではありません。 Isso não é através de alguém que ore por você. それを祈りを通して神様は働くでしょ Então Deus realmente ele vai trabalhar através da oração, sim. う。でもそのギフトばかり求めたところで、 Mas quando você só procura por esses presentes, 最終的に祝福ばかり求めたところで、 quando você só quer buscar por mais bênção, 祝福を追い求めて例えば全世界を手に入れたとしても、 ou mesmo que você receba todas as bênçãos, receba o mundo inteiro. 一番大事なあなたの魂を失ったらどうでしょうか。 Mas se você perder a sua alma, 何の益があるでしょうか。 pra que serve você viver? 僕が今話していること、これは聖書の箇所です。 O que eu tô falando aqui, isso está escrito na Bíblia. ルカ福音書行きましょ Vamos ler Lucas う。14章。 14. 14章26から35。 14, do 26 ao 35. ルカ14章26から35。 Lucas 14, do 26 ao 35. 私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないならば、私の弟子になることはできません。 Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmão e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. イエスの弟子というのは特別な人の話ではありません。 Então, ser discípulo de Deus não é só ser alguém especial. 現代語で言うと、例えばクリスチャン。 Então, se eu falar na palavra de hoje, cristãos, 神様のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなんだったら、 então, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, 神様に従うものではありませんと。 então isso não é pessoas que obedecem a Deus. 神様を信じるものではありませんと。 Isso não é pessoa que acredita em Deus. クリスチャンでもありませんと、簡単に言うと。 E também se falar facilmente, não, também não é cristão. 自分の十字架を追って、 E se não tomar sua cruz 私についてきなさい。 e me seguir, そうしないものっていうのは、私の弟子になることはできません。 não pode ser meu discípulo. あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分なお金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。 Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? 計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちはその人をあざけって、この人は建て始めたのに完成できなかったというでしょう。 Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos irão rir dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar.
これは別の例です。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていく時っていうのは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうかと。Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele. もしそれできないと思ったら、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょうと。E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることができません。 Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. 塩は良いものです。 O sal é bom para temperar. でももし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに塩をつけるんですか？ Mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? 土地とかにも役に立ちませんと。 O sal sem sabor não serve nem para o solo. 外に投げ捨てられるだけですと。 É jogado fora. 聞く耳のあるものは聞いてください。 Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. 聖書に書いてあるこの神様に従う道というのはすごく論理的です。 Então, o que está falando aqui na palavra sobre seguir o caminho de Deus? もし僕たち地上で生きる中で、 Então, se nós estamos vivendo aqui nesta 自 terra, 分の人生のプランを座って事前に考えてから行っているんだとしたら、 então se você senta para pensar nos seus planos da vida e depois você faz acontecer, それは僕たちはそれ何かすごいそれを大切なものとして受け止めている。 então se nós estamos vendo isso como tão 真 importante 剣に向き合っている。 e nós estamos vendo isso com seriedade, だからこそ座ってしっかり考えて計画立てるんですね。 por isso nós sentamos e planejamos isso. 僕も今実はこの山梨にドライビングスクールに通ってます。 Então eu estou aqui em Yamanashi para tirar a carta de motorista. で僕去年からずっと運転免許を取りたかったです。 Então desde ano passado eu estava pensando que eu queria tirar a でも carta de 1年 motorista. 間のスケジュールがもう本当にいっぱい入っていて、 Mas um ano inteiro eu já estava cheio de agenda. 3週間も時間何もスケジュール入れずに自動車の勉強するなんて時間がなかったわけです。 Então eu não tinha tempo 3 semanas para tirar a minha carta de motorista. でも僕はだから座って考える必要がありました。 Então por isso eu precisei sentar e planejar. この自動車の免許があることによって本当に自分の人生に対してメリットをもたらすと。 Porque eu sei que a carteira de motorista iria trazer muitos この benefícios para 自 a 分の minha その vida. 教会のミニストリーの活動においてもっと役に立つと。 Eu sabia que isso iria ser mais útil para o meu ministério também. だから僕はあらかじめこの3月4月この4月のこの時間を作ったわけです。 Então por isso eu tirei esse tempo de março e abril. あらかじめ計画を立てたんです。 Eu já estava planejando antes そ mesmo. れによって実現させることができたわけで E す。 com isso eu consegui fazer acontecer. 僕たちクリスチャンとしてではこの目に見えないこの神様、 Então nós como cristãos, esse Deus que nós não 僕 enxergamos, たちの目に見えるこの実体の Aquilo que nós conseguimos 裏に働いているこの霊的なもの、 aquilo que está trabalhando através daquilo que nós não enxergamos com nossos próprios olhos, 皆さんの人生を左右させている、左右させる力があるその神様、 aquele Deus que ele tem o poder de chacoalhar a sua vida, そしてその神様の心、 e esse coração de Deus, 彼の作り上げたその霊的な法則、 aquele que ele estabeleceu espiritualmente. もし本当に僕たちは人生本当に真剣に向き合うんだとしたら、 Então se nós precisamos olhar para nossas vidas, でもし本当にこの神様生きてる神様だとしたら、 então se esse é um Deus que está vivo, 僕たちは座って nós precisamos sentar, よく聖書を学ぶべきです。 nós precisamos conhecer a palavra, 神様のことをよく知るべきです。 nós precisamos saber mais sobre Deus. それまで僕たちは本当に人生歩き回ってるけれど、 Até lá nós estamos andando a nossa 一 vida, 体自分はどこに向かっているのかもわからないし、 mas para onde eu estou indo? 何のために生きているかもわからないし、 Para que eu não sei para que eu estou vivendo. 一時的にはすごく生きがいがあるかもしれない。 Então por um momento parece que você está muito vivo, でもある日振り返るときに、 mas um dia você olha para 何のために trás 自分はこれをやってるのかと、 e você começa a pensar, o que eu estou fazendo isso? 人生はこんなもんじゃないかと。 Nossa, acho que a vida é só isso. でまたそれを忘れて E aí você esquece isso 毎日仕事して一生懸命働いて、 e todos os dias você começa a trabalhar. で他の人になんでそんなに一生懸命働いてるのかって言われたときに、 E quando alguém pergunta, por que você está trabalhando tanto? いや人生でお金が必要だから、 E é porque na minha vida eu preciso de dinheiro. 生きるためにお金が必要じゃないかと。 Para mim viver eu preciso de dinheiro.
僕たちは神様の前でどういった存在でしょうか。 Então, diante de Deus, nós somos quem nós somos diante de Deus? 僕たちは食料を得るために生まれてきたんですか。 Nós nascemos só para nós colhermos comida? 一生懸命働いて食料を得て Para a gente trabalhar e ter muitas comidas? 年老いて死んでいくために僕たちは生まれたんで E すか。 assim nós ficamos velhos e nós morremos? 動物何が違うんですか。僕たちは Então, o que nós temos de diferença com os animais? 神様は僕たちの人生を目的を持って作ったわけです。 Então, Deus ele fez a nossa vida com um propósito. でも悪魔の声というのは僕たちの人生を無意味なものに変えようとするわけです。 Mas a voz de Satanás ele tenta fazer com que a nossa vida não tenha sentido. で僕たちが今読んだ箇所の話なんですけれど、 Então, eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que nós lemos agora. これはじゃあ家族と絶縁しなさいって話ではありません。 Então, aqui ele não está falando para você não ter mais contato com a sua família. 銀行口座全部献金しなさいって話ではありません。 Ele não está falando para você ofertar tudo o que você tem na sua conta do banco. 彼が言ってるのはそういう話ではない。 O que ele está falando aqui não é sobre isso. あなたの人生の中で一番高い優先順位は何ですかって話です。 Mas aquilo ele está perguntando qual que é a sua prioridade da sua vida. 第一コリント7章いきましょうか。 Então, vamos falar sobre 1 Coríntios. 第一コリント7章1 Coríntios 7. 32節から32. 第一コリント7章の32節から終わりが35節まで読みましょうか。 Vamos ler 1 Coríntios 7, do 32 até o 35. あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。 Quero que sejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. 第一コリント7章というのは結婚の関係の話のことがテーマとして挙げられています。 Então, 1 Coríntios 7, aqui o tema ele tem como sobre a vida de casais. で僕はこの箇所を使うときに違うポイントを指摘します。 Mas sempre quando eu leio essa palavra, eu sempre falo sobre um outro ponto. あなた方が思わずらないようにと独身の方というのはどうすれば神に喜ばれるかと神様に心を捧げていると。 Então aqui está falando sobre aqueles que não são casados, eles precisam fazer com que agrade a Deus. 33節。しかし結婚した男っていうのはどうすれば妻に喜ばれるかと世のことで心を配ってしまうと。 Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. 34、心が分かれるのですと。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして主のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。 Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. 私はこういうのはあなた方自身の益のためです。あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためです。 Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. この手紙を書いたパウロ、彼の言ってることっていうのは結婚するなって話ではありません。 Então aqui, o escritor de Coríntios, que é Paulo, ele não está falando para você não casar. そういうことを彼が言ってるんではなくて、 Não é isso que ele está falando. 彼のポイントというのは Mas o ponto que ele está dizendo aqui, 神様を第一にすることができているかという話。 mas ele está falando, você consegue colocar Deus em primeiro lugar? もし結婚して神様が二の次になるんだとしたら、 Se você é casado e Deus fica em segundo lugar, そういうふうにやって自分の魂を失うぐらいだとしたら、 então se for para você perder a sua alma だ por ったら conta 結婚し disso, ない方がマシだよって言ってる então ん é です。 melhor que você não case. でも結婚して共に神様を第一するんであれば、それが神様が願う理想の家族です。 Mas se vocês vão casar e vão colocar Deus juntos em primeiro lugar, então esse é o casamento que o Senhor deseja. 神様に対して献身することができるようにと。
Então, para que você consiga se dedicar 神 ao 様に Senhor, 捧げた人生を生き続けることができるようにと。 para que você possa continuar vendo a sua vida agradando a Deus. これが神様の求めているもの。 Isso é o desejo do coração de Deus. ここに書いてある例は結婚の話ですけれど、 Então, o que está escrito aqui sobre casamento, さっき読んだ箇所では mas o que nós lemos agora há pouco, それがもしかしたらその自分の両親の話かもしれないし、 então isso pode estar falando sobre os seus pais, 兄弟姉妹の話かもしれない pode し、 estar falando sobre os seus irmãos, それ自分の命かもしれないし、 ou pode ser a sua própria vida, もしくは自分の財産かもしれないと。 ou pode ser aquilo que você tem de mais precioso. ある人によってとってはそれが自分のビジネスかもしれません。 Isso pode ser que para alguma pessoa pode ser o seu negócio, 自分の仕事 pode ser o seu trabalho, かもしれませんね。 pode ser, 自分の職場関係の人間関係かもしれません。 ou pode ser as relações que você tem com as pessoas aí no seu trabalho, 自分の友人がどういうふうに自分を見るかかもしれません。 ou pode ser como o seu amigo te vê. 周りにいるその人だったりとか自分がいる今の状況によって神様を第一にすることができないんだとしたら、 Então, se você na situação onde você está agora, onde você está, você não consegue colocar Deus em primeiro lugar, それを捨てた方がマシですよと。 então é melhor que você jogue fora isso. それをもって神様を第一にした方がいいですよと。 Então é melhor você jogar fora isso e colocar Deus em primeiro lugar. 僕たちが本当に必要としているもの、 Então aquilo que nós realmente 僕 precisamos, たちは人間として誤解をしているんです。 nós estamos errando como os humanos. 僕も生まれてから20年間ずっと誤解してきました。 Então eu também vim errando desde que eu nasci por meus 20 anos 自 de 分の vida. 力でその世の中の人だったりとかお金だったりとかその地上から自分の魂が必要としているもの埋められることができると思ってました。 Então eu estava pensando que com minha própria força eu conseguia ganhar algo que saciaria a minha alma. 将来を安定させるためには自分が努力をする必要があると。 Então para que eu pudesse ter um futuro bom, eu precisava me esforçar. 自分のその心が満足するためには自分が努力をする必要があると。 Eu precisava, para que meu coração estivesse satisfeito, eu precisava me esforçar. それを通して世の中のものを愛し、 E assim eu amava as coisas desse mundo. 金銭を愛し、 E eu também amava dinheiro. 地上のありとあらゆるもの、世の中のものを愛したわけですね。 Então eu amava muitas coisas que eram desse mundo. でも結局僕たちが地上で一番愛しているものっていうのは、 Mas aquilo que nós realmente amamos mais nesse mundo, それを愛している理由っていうのは、 o motivo de nós amarmos a isso, それを願い求めている理由っていうのは、 por que a gente deseja isso? それを通してその人だったりとかそのものを通してとか何か成し遂げられることを通して自分の必要なもの、自分の魂が求めているもの、それが与えられる、報いを受けることができるというふうに誤解しているからなんです。 Porque muitas vezes nós pensamos que através daquilo que nós queremos ou aquilo que nós conseguimos ter com as coisas deste mundo, nós pensamos que a nossa alma pode ser satisfeita. でこれは大きな偽りです。 Mas isso é um erro muito grande. 地上から報いは来ません。 Porque a recompensa não vem dessa terra. 結婚されている方はもしかしたら分かるかもしれません。 Pode ser que pessoas casadas saibam disso. もし若い人たちが Mas que as pessoas novas, 本当にお互いが大好きだと言って se as pessoas realmente falam que gostam uma 見た目 outra も大好きだし e falam que gostam da 性格も大好きだと言って aparência e gostam muito da personalidade, もうスピード結婚したとしましょう。 então fala, vamos casar rápido. 多くの結婚している方々は Mas muitas pessoas que estão casadas すぐに離婚するって言うんですよ。 pensam, essas pessoas vão divorciar 絶 rápido. 対にうまくいかないって言うんですよ。 Não, não vai dar certo. この関係性に土台がないからなんです。 Porque 土台がないんです。 não tem estabelecido o fundamento. どういうことかというと、 O que isso quer dizer? 夫婦の関係の中で Porque na relação 自分は entre 結婚 marido し e ているの mulher, はあなたから何かをもらうため、 porque eu tô casada para que eu possa receber algo de você. あなたが愛してくれるために自分は結婚した。 Porque eu caso para que você possa me で amar. もう一人は、いやあなたが尊重してくれるため、尊重を受け取って自分の魂を満たすために結婚した。 Eu casei para que você possa me admirar. 一人一人みんな自分のニーズがあります。 Então cada tem essa forma. でその心のこの魂の渇きを人間から求めようとするときに、 Porque as pessoas tendem a associar essa sede da sua alma. そこでお互い満たされなくなってくるんです。 E assim nenhum dos dois consegue se satisfazer. 人間は神ではないからです。 Porque humanos não são Deus. いつまで僕たちは人に目をやっていますか。 Até quando nós vamos estar fixando nossos olhos nas あ pessoas. たかも人が変わることを通して自分の魂が満たされてきたというふうに考えていますか。 Porque até quando você vai começar a pensar que através daquilo que você compra das pessoas, você consegue saciar. イエス・キリストが敵を愛することができる理由は何でしょうか。 Então qual que é o motivo de Jesus Cristo conseguir amar o inimigo? 彼は神様、天のお父さんとの関係、イエス・キリストは天のお父さんとのこの関係の中で満ち足りていたからなんです。 Porque Jesus Cristo ele estava satisfeito com esse relacionamento que ele tinha com Deus.
同じように僕たちも神の養子にされました。 Então, da mesma forma, nós também somos adotados por Deus. この神様って良い神様、 Porque Deus, ele é um bom Deus. 良い父であるというふうに言っています。 Ele diz que ele é um bom pai. 嫌味を持った父ではありません。 Então, aqui eu não estou falando sobre algo ruim. その良いお父さんは良いものを与えたいというふうに願っています。 Porque esse bom pai, ele quer dar algo bom para os seus filhos. 僕たちの魂のこのニーズ埋めることができるのは神様しかいません。 Então, o único que pode saciar a nossa alma é só Deus. 飲んでも乾くことがない水、 A água que a gente bebe e não nos dá mais sede. それは神様しかいません。 Isso é só Deus. 僕たちはその神様の前に正しく立つ資格は全くありませんでした。 Então, nós não tínhamos nenhum direito de estarmos bons diante de Deus. 全くこの神様と関係を持つことなんて資格がありませんでした。 Nós não tínhamos direito nenhum de estarmos num relacionamento com Deus. 神様の子供になって神様からその相続を受け継ぐことなんて全く資格がありませんでした。 Nós não tínhamos direito nenhum de receber algo de Deus. 神様の助けをもらうなんて資格はありませんでした。 Nós não tínhamos direito de receber a ajuda de Deus. 神様に慰めてもらうなんて資格はありませんでした。 Receber o consolo de Deus, nós não tínhamos esse direito. 僕たちは神様と全く無縁、 Nós não tínhamos ligação nenhuma com かけ Deus. 離れた生き方をしていた。 Nós estávamos vivendo longe dele. 世の中を愛していた。 Nós amávamos a esse mundo. 聖書の中で言う言葉で言うと神の敵でした。 Nós éramos inimigos de Deus. 聖書的には僕たちは神の敵でした。 Então, dentro da palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. でも神様はあまりにも僕たちを憐れみ、 Mas Deus, ele tinha tanta misericórdia de nós, 愛するがゆえに por ele nos amar, 地上にイエス・キリストがやってきて、 porque Jesus Cristo, ele veio à terra そして人の罪を背負って e ele levou o pecado de todos 十字架にかかりました。 e ele morreu numa cruz. その時彼は嫌々ではありませんでした。 E ele não foi porque falando, eu não その quero. 時彼が考えていたことは、自分がこんなに犠牲を払ったんだから絶対にこいつ罪を犯したらもう許せない、そういうふうな考え方はありませんでした。 Então ele estava naquela cruz pensando, eu estou sofrendo tanto que se ele não se arrepender do pecado, eu vou matar ele. 嫌味からでもなかったし、 Ele não estava Nigami cara fazendo de isso por manacatashi. algo com ódio ou tristeza. 嫌々でもありませんでした。 E não era porque ele não queria. でもイエス・キリストはあなたのことを思って、 Mas Jesus Cristo, ele pensou em você. あなたのことを思って、 Pensando em você, あなたが私と関係の回復、和解の中にまた入るんだとしたら、 para que você consiga se reconciliar com Deus. そのためであれば喜んで自分の命を捧げると。 Então, se for por isso, eu vou me alegrar entregando a minha vida. でもそのあなたが犯した罪は大きい。 Mas eu vou deixar para lá o pecado que você あなた fez. が持っているその罪っていうのは自分で解決できないものだと。 Porque esse pecado que você tem, você não consegue resolver sozinho. だったらあなたを自分との関係の中に和解するために私が犠牲を払う。 Então, para que você possa se reconciliar comigo, eu vou morrer por você. そのために彼は十字架かかって死にました。 Então, para isso, ele se entregou numa cruz e morreu. そして彼は死に打ち勝って蘇って、 E ele venceu a morte. そして今生きているんですけれど、 E agora ele vive. でもこの福音のポイントは何でしょうか。 Mas qual que é o ponto desse 彼の evangelho? 一番の喜びは何でしょうか。 Qual que é a maior alegria dele? それは私が十字架にかかることを通して日本にメガチャーチができる、そうではないです。 Isso não é para que eu morro na cruz e tem uma igreja gigante aqui no Japão. 2000人の人が教会に来始める、そうではないです。 Ah, que 2.000 pessoas começam a vir à igreja. Não, não é isso. 多くの人々が私と親密な個人的な関係の中に入ることができる。 É que muitas pessoas possam ter um relacionamento íntimo comigo. そして私とのこの親密な関係の中で毎日生きて歩むことができる。 É que todos os dias as pessoas possam viver nesse relacionamento íntimo com Deus. 私がその聖書の中でモーセだったりとかダビデ、アブラハム、彼らの人生を導き、彼らの友として神として助け導いたように、 Então, da mesma forma que nós vemos na Bíblia, Deus falando sobre Moisés, sobre Davi, e estabelecendo esse relacionamento íntimo com essas pessoas, 彼らを守り、彼らに供給を与え、彼らを導いたように、 então o Senhor ele guardou eles e deu tudo o que eles precisavam. 何よりもこの親しいこの愛の関係を持ってたように、 Então, da mesma forma que eles tinham essa certeza desse amor, それ以上の親密さをあなたに与えると。 para que eles querem te entregar mais ainda essa 彼ら intimidade. ですら到達することができなかったもの、 Aquilo que eles não conseguiam. 私のこの完
璧な犠牲を通して através do meu sacrifício あなた perfeito, の中にも神が住むと dentro de você também existe um Deus. 聖霊があなた方の中に住まうと O Espírito Santo vai morar dentro de そ você. してあなたと最後の日まで共にいると E ele vai estar com você até o último dia da sua vida. だからもう自分の努力に頼らなくていいと Então, por isso, você não precisa mais confiar na sua própria força. 渇きがあるんであればその地上のどこか他のとこから水を汲む必要がないと Então, se você tem sede, você não precisa pegar água de qualquer lugar do mundo. 自分の配偶者から汲む必要ないと Você não precisa pegar essa água do seu 自 parceiro. 分の友人から汲む必要ないと Você não precisa pegar essa água do seu amigo. 自分の家族からも汲む必要がないと Você não precisa dessa água que vem da sua família. この社会から汲み取る必要もない Você não precisa que venha dessa sociedade. 一生懸命その仕事を働いた人自分が自分を認めるために働く必要はない Então, você não precisa trabalhar tanto para você mesmo ser aceito. イエス・キリストの血潮のみによってあなたは認められました Mas você foi redimido através do sangue de Jesus. あなたは認められ受け入れられました E você foi aceito e foi salvo por ele. でも Mas 扉は開いたけれども a porta foi aberta. イエス・キリストとの関係のその扉は開いたけれども Essa porta do relacionamento com Deus foi aberta. 僕たちが一人一人の個人の決断を持って Mas através da nossa decisão de nós mesmos, 彼を選ばないと se nós não escolhemos a Ele そして彼を求めないと e se nós não buscamos a Ele, この親しい関係というのは構築されないんです esse relacionamento íntimo não é feito. 僕たちはもう一度神様を求める心に回復する必要があります Então nós precisamos voltar nesse lugar de buscar o Senhor. 神様とのこの個人的な関係に植え替わくその心回復する必要があります Nós precisamos voltar o nosso coração de ter sede por Ele, pela presença dEle. 祝福だけではありません Isso não é só sobre bênçãos. 困っている時に助けてくださいだけではありません Não é só me ajuda quando você estiver na 本 dificuldade. 当に彼のことを知る時に Mas quando nós conhecemos Ele 彼の愛 verdadeiramente, を知る時に quando conhecemos o amor dEle, 祝福よりも mais do que bênção, あなたの助けよりも mais do que a ajuda dEle, そういったあなたがくれるギフトだったりとか良いもの以上に mais do que os presentes ou coisas boas que você そういうも pode の me dar, 全て横に置いて何よりもあなたが欲しいですと mesmo deixando tudo isso aqui de lado, eu quero você. 父とこの関係に入ることができるんです E assim você pode ter um relacionamento de pai e filho. そしてそれが彼があなたに望んでいること E isso é o que Ele deseja para você. 彼が十字架かかった時に願ったことっていうのはあなたが偉大なクリスチャンになることではありません Quando Ele morreu na cruz, o que Ele desejou não é que você fosse um grande cristão. 聖書学者になることではありません Isso não é sobre o que não está escrito na Bíblia. たくさん教会を作る牧師になることではありません Não é para que você possa ter várias igrejas com um monte de 素晴らしいこと pastor. ですよそれは Isso é maravilhoso. でも彼があなたに望んでいること Mas o que Ele deseja それはあなたが何をするかじゃなくて não é o que você vai fazer, あなた自身です é você mesmo. あなたとの関係です É o seu relacionamento com Ele. 神の愛を受け取ってほしいんです Ele quer que você receba o amor de Deus. そしてその中にとどまってほしいんです Ele quer que você continue nesse そして lugar. 彼の心を追い求めてほしいんです E Ele quer que você busque Ele de todo o coração. 追い求めその関係の中に入ってほしいんです E Ele quer que você busque e tenha esse relacionamento. 神様あなたを愛しています Deus, nós te amamos. そしてあなたの人生に大きな計画を用意しています E Ele tem um plano grande para sua vida. でもあなたがその中に入るためには Então, para que você possa entrar nesse lugar, 自分の力では無理です isso não é sobre sua força. モーセにもし神がいなかったら Mas se para Moisés não tivesse um Deus, 彼は奴隷を引き出すこともできなかったし assim ele também não conseguiria libertar os 海を割る escravos. こともできませんでした Eh, 海を割ることもできませ Ele ん não conseguia abrir o mar também. 人間の力ではないんです Não é sobre força humana, でも神様があなたを通して彼ができることを示したいんです mas Ele quer fazer aquilo que Ele pode fazer através da sua vida. あなたの人生を使いたいと願っています Ele deseja usar a sua vida. 一番最後に応答する時間を持ちたいです Então, por último, eu quero ter esse momento para que você possa responder a Ele. なぜかというとこういう毎週こういうふうに日曜日に教会に来てもしメッセージを聞いて新しい知識を持っただけでは Porque você vem todo domingo para a igreja e você só recebe um novo そ conhecimento. して明日からまた何も変わらない人生を送るんであれば Ou se a partir de amanhã nada muda. 聖書で何と言っていますか O que a Bíblia diz? 行いのない信仰は死んだものである Então, fé sem obras, ela é morta. それは口では信じてると言ってますけど Você pode falar com a sua boca que você acredita,
行いを持っては祈ったりとか聖書を持ち運んだりしてるかもしれませんけ Ou ど、 que você possa estar orando ou lendo a Bíblia. 実体のないものですよと。 Mas isso não tem fundamento. それクリスチャンごっこでしかないですよと。 Isso é só brincar de ser cristão. クリスチャンのふりをしてるだけであって、 Isso você está fingindo de ser cristão. 一番大事なところ、 O que é mais その生きて importante る神様との個人的な親密な関係、 é que você possa ter um relacionamento íntimo com esse Deus que どこか vive. 遠くにいる神様ではなくて、 Não é um Deus que está longe, 親しく個人的に知ることができる。 mas Ele quer que você conheça Ele pessoalmente. そして彼の助けを受けることができる。 E assim você possa receber a ajuda dele. 彼によって魂を満たされることができる。 E assim você possa saciar a sua alma. 供給が必要な時は彼が助けてくれる。 Quando você precisa, Ele vai te あ ajudar. なたが必要な全てのものの源である Tudo que 神 você 様、 precisa, a fonte é Deus. その源からずっと汲み続けることができる。こ E れか você ら possa sempre receber dessa fonte. でもまずその関係に入るためには、 Então, para que você possa entrar nesse relacionamento. 僕たちが汲み取っていた偽りの井戸、 Então, todos os ídolos que nós viemos criando até agora, それを全て捨てる必要があります。 nós temos que jogar tudo isso fora. 人間関係かもしれません。 Pode ser relacionamento humano, 人からどういうふうに見られるか、 ou como as pessoas te veem, 社会からどういうふうに見られる ou か、 como a sociedade te vê, お金かもしれません。 ou pode ser お dinheiro, 金を持って自分の将来をコントロールしたい。 ou você quer ter bastante dinheiro e もっとお controlar o 金 seu を稼いでも futuro. っと将来安心できるように。 Eu quero ter muito dinheiro para que assim eu possa ter um futuro brilhante. もし神様があなたに今日捧げなさいって言ったことで、 Mas se hoje Deus falou algo para você entregar, 神様が言ったことに対してもいや捧げられませんって言うんであれば、 ou se você falar para Deus, não, eu não posso entregar isso. それがあなたが神様よりも信頼しているものです。 Então isso quer dizer que você está confiando mais, isso é o que você está confiando mais do que Deus. 別に神様全部捧げなさいって言ってるわけではありませ Então ん。 Deus não está falando para você entregar todas as coisas. 全部捨てなさいって言ってるわけではありま Ele せ não ん está。falando para você jogar fora todas as coisas. それはどうでもいいんです、神様からしたら。 Isso, para Deus ele não está se importando com isso. 彼が求めているのはその捧げる心なんです。 O que ele deseja é esse coração entregue. アブラハムが自分の子を捧げた時の話のように、 Da mesma forma que Abraão ele entregou seu filho. 自分の子供 O seu filho. ずっと待っていたのに Ele te esperou por tanto tempo. 捧げなきゃいけないんですか。 Então eu vou ter que entregar. でも Mas あなたが言うんだったら se o Senhor diz, あなたに信頼します。 então eu vou confiar no Senhor. 自分の頭以上に Mais do que a minha そ cabeça. もそも祝福をくれたのもあなたですから。 Porque quem me deu a bênção foi o Senhor. でも彼は自分の子をほふる前に神様に止められました。 Mas antes dele matar o seu filho, Deus ele parou ele. 神様はその従順の心を見たんです。 Deus ele viu esse coração あ obediente. なたは私を信頼していることが分かった。 Então Deus ele disse, eu vejo que você あ está なたが実 confiando 際 em に自分 mim. の子を殺すかどうかはどうでもいいんですと。 Eu não estou ligando se você vai でも realmente 私が matar o seu 望む filho の ou は não. あなたが私を愛する心、信頼する心、 Mas o meu desejo é ver o seu coração obediente, esse coração confiando em mim. そして皆さんが神様を選ぶ前に Então antes de você escolher a 彼 Deus, はあなたのことを選びました。 ele já tinha se escolhido. 今日もし神様の前で Então hoje, これは教会として何かそういうクリスチャンとしてやる何かプログラムではありませんよ。 isso não é um programa que nós fazemos como cristão ou で como もこの igreja. 話が本当に事実だというふうに信じ、 Mas se você crê que realmente essa história é verdadeira, 今日神様の前で e hoje diante de Deus, 彼を唯一の源として自分の人生の e você quer que ele seja a sua única fonte da sua vida, 他の地上のものではなくて彼だけが唯一の源であると não é sobre as coisas terrenas, mas que ele é a única fonte da sua vida. 認識し、 E que você reconhece isso. 人から自分の魂を埋めようとすることをやめ、 E você pare de tentar saciar sua alma 自分の através 努 das 力によっ pessoas, て埋めようとすることをやめ、 ou tentar saciar com seus esforços, 何か金銭とか何か物を持って ou 自分の人 dinheiro, 生を埋める ou ことをや coisa, e め、 você tenta mudar a sua vida. そういう安心感の源を全て捨て、 Você deixa toda essa 今 instabilidade para 日 fora. あなたを追い求めますと、 E eu quero buscar o Senhor. 必要なものがあるときにあなたに求めますと、 Quando eu precisar de algo, eu sempre vou buscar no あなた Senhor. 唯一の乾くことがない水であると認めますと、 Hoje eu declaro que o Senhor é a única água que nunca terá そして mudança. あなたは愛する子供に良いものを与える神様ですと、 E que o Senhor é um Deus aquele que entrega coisas boas para os seus filhos 彼を amados. 求め彼から受け取ることを選びたいというふうに願 E って que い eu れ quero ば、 hoje receber dele. 今日がそのチャンスです。 Hoje é sua chance. もしかしたら一回祈るだけがその答えに必要なことではないかもしれません。 Pode ser que só orar uma vez não seja a resposta que você precisa. 聖書の中では3段階あるんですね。 Dentro da Bíblia tem 3 etapas. まず祈ること、 Primeiro é orar.
2つ目、それは求めること。 Segundo é buscar. そして3つ目、それはドアを叩き続けること。 E terceiro é continuar batendo na porta. 祈ることは簡単、それは祈るんです。 Orar, ele é fácil. Você só tem que 頼 orar. んだらもらえると。 Se você pedir, 多 você くの vai クリスチャンは receber. そこでとどまってる。 Muitos cristãos estão parando 神 aí. 様、経済供給してください。 Deus, me ajuda na 神 economia. 様、私の人生の将来の不安解消してください。 Deus, tira todo o medo do meu futuro. 10分間祈って、 Ora por 10 minutos. 残り丸1日一生懸命自分の人生を安定させるために努力をする。 E mais um dia inteiro você vai lá e se esforça para que a sua vida continue estável. 一生懸命働いてお金を持って自分の人生の将来の道を作る。 Trabalha muito e você vai lá e vai criando caminhos para o seu futuro. で、一応その儀式としてその朝祈る時間に神様助けてください。 Então, como um ritual, você vai lá e fala: 矛 Deus, me 盾した生き方を ajuda. してるんですよ。 Então, isso é uma forma não é correta 口 de では神 viver. 様に頼んでる、求めてるんだけれど、 Você está pedindo para Deus, 神様に祈ってるんだけれども、 você está orando a でもあなた Deus, が信頼してるのは自分自身じゃないで mas す o か que と。 você realmente está confiando é você mesmo. 信仰のない祈りには力がありません。 Uma oração sem fé não tem で resposta. も本当に彼が答える神だというふうに信じるんであれば、 Mas se você quer crer em Deus que Ele realmente responde, 口先だけではなくて、 então isso não é só de 僕たち boca の para 人生を fora. 全てを持ってその神様を求めるんです。 Mas nós precisamos buscar a Ele com toda a nossa vida. 3つ目、戸を叩き続けること。 E o terceiro é continuar batendo na porta. ドアを叩き続けること。 Continuar batendo na 簡 porta. 単です。 É muito fácil. 祈って、そして神様を求めること、そこにとどまり続けるということなんです。 Isso é você orar e continuar buscando a Deus e você continuar nesse lugar. 毎日祈り、神様に求め、 Todos os dias ora e você vai buscar o Senhor. そして口先だけじゃなくて、 Não só de boca para 自分の fora. 行いを持っても神様を求める。 Mas através do seu agir também você vai buscar a Deus. 神様に近づこうと求めると、 Você busca para que você possa estar mais perto de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. 神様の前に正しくなるように、もっと神様の御心が分かるようにと求めると、 Então você vai buscar mais a Deus para que você possa estar justo その diante ライフス dele. タイルにとどまり続けるときに神様は現れます。 Você continua nesse lugar e assim Deus vai aparecer para você. 地上の裁判官ですらしつこい人が戸を叩いてたら、その人の話を聞くというふうに聖書に書いてあります。 Então aqui na palavra está escrito que mesmo nos confins da terra, se alguém continuar batendo na porta, essa pessoa também vai ouvir a じ palavra. ゃあ僕たちの愛する天の神様はなおさらのことじゃないですかと。 Então imagina o nosso Deus do céu. 彼は耳が聞こえない神様ではありません。 Ele não é um Deus que não tem ouvido. 彼が待ってるのは僕たちの心が神様に向くこ O と que なん Ele で está す。 coração é que nosso coração esteja para Ele. 自分が船のボートから足を踏み出して水の上を歩く前に神様水を歩かせてくださいということはできません。 Então isso não tem como. Você quer andar diante das águas, mas você vai lá dar o primeiro passo e você pensa, não, Deus da água tem que 神 andar sobre 様 mim. 水の上を歩かせてください。 Deus me faz andar sobre as águas. 神様が歩きなさいという時に Então quando Deus fala, 僕たちは ande, 実際に踏み出さないといけないんです。 mas nós precisamos dar o nosso passo. でも多くの人は神様歩かせてください。 Mas muitas vezes Deus me faz andar. 神様歩きなさい。 E Deus fala, anda. いやでも怖いです。 Mano, mas eu tô com 神 medo. 様歩かせてください。 Deus me faz andar. 神様歩きなさい。 E Deus fala, anda. いやでも怖いです。 Não, Deus, eu tô com しがみ medo. つきます。 E ele fica 神様 grudado. 助けてください。 Deus, me ajuda. 聖書ではこれを不信仰と言います。 Então a Bíblia diz sobre isso que é não crer. それを堅くなな心と言います。 Isso quer dizer que o coração que não で está も crendo. 良い知らせがあります。 Mas eu tenho uma boa notícia. この僕たちの良い神様っていうのは Esse nosso Deus bom, 新しい心をくれる神様です。 Ele é um Deus que nos dá um novo coração. もう心すら変える力がある神様。 Ele é um Deus que tem até じ o ゃあ poder de 今 mudar o 僕た coração. ちに残された一つの方法っていうのは Então a única forma que está restante a 神様の nós 前でへり下り、 é nós rendermos diante 自 de 分の Deus. 力で自分の心すら変えることできません。 E nós não conseguimos 自 mudar 分 o の nosso 力 coração で com 自分 nossa の人 força. 生も変えることできません。 Nós não conseguimos mudar a nossa 今 vida 日あなたの através 前 de にへり nós. 下ります。 Então Deus, hoje eu me rendo そ diante して de あなたが Ti. 全ての必要な源だと認めます。 E eu entendo que o Senhor é tudo o que eu preciso. あなたに求めますと、 Deus, eu busco no Senhor. そしてあなたを信頼します。 Deus, eu confio no あ Senhor. なたは与える神であることをありがとうございます。 Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que nos あ dá. なたは愛する子供に約束していることをありがとうございます。 Pai, obrigado porque o Senhor prometeu para seus filhos そしてあなた amados. の御心を求めます。 Pai, eu busco o seu あなたの coração. 関係を求めます。 Hoje eu busco a sua face. あなたの愛をもっと知りたいです。 Eu quero conhecer mais o seu あなたをもっ amor. と体験したいです。 Eu quero sentir mais o Senhor. 求めるときに Quando nós buscarmos, どんどん僕たちの人生が変えられていき、 a nossa vida vai sendo 僕たち transformada. の人生の周りが変えられていきます A。nossa vida ao nosso redor vai sendo 神の transformada. 国と神の義を第一に求めると Quando き nós に buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. 全ての僕たちの地上の必要が与えられるというふうに聖書にはっきりと約束されているからで Todas as coisas que nós precisamos neste mundo, a palavra já nos diz que nós recebemos todas as coisas. す。
もうこれ以上話しません。 Eu não vou falar mais sobre もし isso. 今日神様の前で Então, se hoje diante de Deus 心を立ち返る必要があるというふうに感じるんであれば、 você sente que você precisa mudar o seu coração diante dele. もし自分がでも自分の弱さがある、 Se você sabe que você tem uma fraqueza em いや você 自分の心が硬くな、 e o seu coração está いろん duro, な言い訳があるかもしれません。 pode ser que você tenha muitas でももう desculpas. 自分で自分の人生を変えることをやめましょうよ。 Então, pare de você tentar mudar a sua vida com você でき mesmo. ませんから。 Porque você não 変え consegue. ることができるのは彼だけなんです。 A única pessoa que pode mudar é o Senhor. 今日は彼の前に来て、 Então, hoje vem 全ての diante 言い na 訳を frente 捨て dele ます。 e todas as coisas eu jogo 自 fora. 分の力では何もできません。 Eu reconheço que com minha força eu não 自 consigo 分に mais 本当に nada. 取りに足らないものです。 Eu sei que eu não consigo nada sem o 今日あ Senhor. なたが必要ですと。 Deus, hoje eu preciso do Senhor. あなたに自分の人生を変えてもらう必要がありますと。 Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. 新しい心を与えてもらう必要がありますと。 Deus, eu preciso que o Senhor me dê um novo それ coração. があなただとしたら、 E se esse é ぜ você, ひ立ち上がってください。 eu 共 quero に que 祈りた você い se です。 levante agora. Eu quero orar 神 por の前に você. 応答したいなとしたら、 Se você quer responder ぜ a ひ立ち上 Ele, がってください。 então levante これ agora. はクリスチャンとしてやることではありません。 Isso não é vergonha como cristãos. これはもし個人的に今日あなたの心を見ている神様の前で、 Se você pessoalmente, diante do Senhor, 神様あなたの前でへり下りたいですと。 então Deus, você fala, Deus, eu quero me render diante do Senhor. あなたを愛したいですと。 Pai, eu quero amar o あ Senhor. なたの愛を知りたいですと。 Eu quero conhecer o seu amor. 私の人生を修復してくださいと。 Senhor, transforma a minha vida. じゃああなたしかできませんと。 Porque eu sei que só o Senhor pode fazer. それを認め、 Se você 彼の前 reconhece に立 isso ち返りたいと願うんであ e れば、 você quer agora voltar diante dele, 今日神様の前でぜひ立ち上がってください。 então hoje eu quero que você se levante diante de Deus. 皆さんのために祈りたいです。 Eu quero orar por vocês. 頭の中で言い訳があるかもしれません。 Pode ser que você tenha algum pensamento na sua cabeça. 周りの人がどういうふうに自分を見るのか。 Você pode pensar como as pessoas ao meu redor vão pensar de mim. さっきの話によると、 Mas mesmo como aquela que nós conversamos agora há pouco, 何を一番愛してますかと神様は見てるんですね。 Deus ele está vendo o que você mais ama. 他の人が自分をどういうふうに見るかが一番大事ですか。 O mais importante para você é como それ as とも pessoas te 神様あな veem? たが私をどういうふうに見るかが大事ですか。 Ou é mais importante como Deus te vê? 人に対する恐れを僕たちは捨てる必要があります。 Nós precisamos jogar fora o temor que nós temos sobre as pessoas. もし今日神様の前で Então hoje, diante de Deus, あなたの恵みが必要ですと、 eu preciso da sua graça. それがあなただとしたらぜひ立ち上がってください。 Então se você é essa pessoa, eu quero que você se levante agora. ぜひ立ち上がった方、一人一人皆さん自分の人生の、その何か語られたことがあると思います。 Eu acredito que se você se levantou, Deus falou algo pessoal para você, dentro do seu coração. でこれは僕の力ではありません。 Isso não é a minha で皆さ força, んが神様に近づくことを通して mas através do que vocês estão fazendo para que 彼 eu が possa 大 servir きくあ mais なたの perto 人生の中 dele. で働きます。 E o Senhor vai trabalhar muito na 僕の sua 人生を vida. 変えたように Como da mesma 皆 forma さ que ん o の Senhor 人 mudou a 生 minha を大 vida, きく変えます o Senhor vai mudar a vida de そし vocês て皆さんの人 grandiosamente. 生を回復するだけではなくて Isso não vai só mudar a sua 皆さんの vida, 人生を通してあなたの周りにいる多くの人々の人生を修復するためにあなたの人生を用います。 mas Ele vai usar a sua vida para que você possa abençoar a vida de outras 神様の前 pessoas. でへり下りましょう。 Vamos se render diante do Senhor. 今神様の前で今両手を上げましょう。 Então agora vamos levantar as nossas mãos diante do この Senhor. 両手を上げるこの動作というのは降参しますという動 Então 作です。 essa ação de você levantar suas duas mãos para o céu daqui, vou dizer que você vai se render a Ele. 自分の力を降参します。 Deus, eu me rendo, eu não 自 faço mais 分 a の minha força. 知恵も自分の知識も全て降参します。 Deus, eu deixo todas as meus 自分 conhecimentos, の minhas 努 forças. 力も降参します。 Eu deixo pra lá meu 自 esforço 分の também. 計画全て降参します。 Eu largo todos os meus planos também. 全ての偶像を取り除いてください。 Senhor, tira todos os ídolos de mim. 僕の言葉について一緒に言いましょう。 Então eu quero que você fale depois da minha palavra. 神様、 Deus, あなたの愛にありがとうございます。 obrigado pelo seu amor. 私のうちにある全ての偶像を Todos os mamons que está dentro de mim. 取り除いてください。 Tire todas elas. 今日 Hoje あなたが唯一の主であると告白します。 eu reconheço e eu declaro que o Senhor é o único Deus. あなたが全ての私の必要の源であると告白します。 De que eu reconheço que o Senhor é a fonte de tudo o que eu preciso. 私の人生の中で Na minha vida. あなたがだけが王座に座ってください。 Então só o Senhor, que o Senhor reine na minha vida. 私の人生を治めてくださっていることをありがとうございます。 Eu agradeço porque o Senhor é quem governa a minha vida. あなたの恵みによって私の人生を変えてください。 Muda a minha história através da sua graça. あなたが必要です。 Eu preciso do Senhor. 私に新しい心を与えてください。 Senhor, me dê um novo coração.
あなたの霊によって através do seu Espírito, 私の人生を作り変えてください。 através da minha vida, faça algo novo. あなたに対する上かきを増し加えてください。 Senhor, me dá mais sede e fome pela sua presença. あなたの聖霊で満たしてください。 Me encha com o seu Espírito. あなたの十字架にありがとうございます。 Obrigada pela sua cruz. 私の心の目を開いてください。 Abra os olhos do meu coração, あなたの愛がはっきりと分かるように、 para que eu possa conhecer nitidamente o seu amor. イエス・キリストの名前によって祈り No ます。 nome do Senhor Jesus. アーメン。アーメン。アーメン。神様に感謝しましょう。 Vamos alegrar no Senhor. ありがとう。Glória a Deus, amém, irmãos? Pastor Pentecostal. Nós vamos orar para que muitos desses pastores se levantem nessa nação, né? Mas isso precisa ser afogueado, amém, irmãos? Então, estamos tentando entrar no momento do dízimos e ofertas. Antes disso, né, o pastor orou por uma enfermidade. Tem alguém que quer que eu ore pela sua vida, por alguma enfermidade, por algo? Vem aqui. Tem alguém? Tá todo mundo bem? Amém. Então, Masami. Amém. Senhor, em nome de Jesus, oramos pela vida da Luciana, Pai, que foi submetido a uma cirurgia do Senhor. Sabemos que ela conhece a Ti, Deus. Nós aqui intercedemos pela vida dela, Pai. Onde que ela se encontrar neste momento, Deus, ser curada, Deus, livre de todo mal, Pai. Que a sua recuperação seja rápida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Daí, tá tudo bem?